qual a sua opinião sobre a união estável, homoafetiva e poliafetiva? Sou completamente a favor, cada um tem que expressar o amor da forma que quiser, o amor é livre, cada um vai ser do jeito que quiser. Eu sou a favor, sim. O que mudou com a decisão do Supremo quanto a essas modalidades de união estável? Sim, foi uma mudança em tanta, porque eles tinham que sempre ficar recorrendo para poder fazer a união e tal, para poder fazer o casamento. Parece que agora que chegou no Supremo, eles liberaram quase todas, assim, eles já podem casar direto, não precisa lutar na justiça. E eles adquiriram outros direitos, tipo, após a união, se um dos parceiros morrer, o outro tem direito à pensão. Então eles se tornaram um casal mesmo para a lei, entendeu? Falta a sociedade no geral. Eu sou completamente contra. Eu parto do princípio que uma família é homem e mulher. Eu acredito que ainda vai haver muita luta, né? Sempre que você tenta levantar um grande movimento, sempre tem um ou outro chamados haters, né? Que eles são contra, mas eu sei lá, eu ficaria satisfeito, eu ficaria feliz por eles conseguirem conquistar todos os direitos, para não sofrerem tantos abusos que a gente já ouve na televisão, no jornal. Um tema dos mais polêmicos é o assunto do nosso programa de hoje. Eu converso sobre união estável, homoafetiva e poliafetiva com o desembargador Guilherme Calmon. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Faixa. Vamos começar trazendo uma base sobre essa discussão. Quais são os requisitos mínimos para se configurar uma união estável e do que a gente está falando, de diferenciação também dos tipos de união estável? A união estável, na verdade, é uma entidade familiar, hoje reconhecida constitucionalmente, né? Desde 1988, a Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar, como uma família, portanto, e a legislação passou a estabelecer quais são os requisitos necessários para a existência dessa união estável. É preciso distingui-la do casamento, né? Na verdade, o casamento é uma entidade familiar formalizada através de um ato, né, de celebração daquela união, daquele casamento, enquanto que na união estável não. Na verdade, é uma união informal, né? Por isso, uma das principais diferenças do casamento para a união estável é a informalidade da união estável e a formalidade do casamento. Na união estável, a Constituição estabelece que ela deveria, a princípio, ser constituída entre um homem e uma mulher, e essa é uma polêmica, né? Porque depois disso veio toda a discussão sobre se as pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas, configurariam ou não uniões estáveis, até o Supremo Tribunal Federal, em 2011, né, no julgamento de duas ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, ter definido que a Constituição não exclui a possibilidade de haver união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, na interpretação do Código Civil, não se deve excluir qualquer possibilidade da união entre duas pessoas do mesmo sexo, como também união estável. Então nós temos uniões estáveis heterossexuais, uniões estáveis homossexuais e hoje já se discute a possibilidade de nós termos uniões estáveis além de duas pessoas, mais de duas pessoas, que seriam as uniões poliafetivas, né? E aí seria uma terceira modalidade em que 3 pessoas ou mais pessoas poderiam estar vivendo em comum, né? Seja sob o mesmo teto, seja em casas separadas, mas vivendo numa união consensualizada. E essa união também receber amparo do direito e, portanto, com atribuição dos direitos e deveres em relação a todos os integrantes dessas uniões. Agora, a gente vê ali na fala do aluno, cita exatamente esse artigo da Constituição, se não me engano é o 226, isso, é isso? Isso. Ele cita justamente essa questão de ser homem, mulher, enfim, isso acho que é o que traz tanta polêmica. Agora, a gente está falando de direitos fundamentais, o que se tem de contraponto na Constituição que traz essa possibilidade de a gente discutir esse tema? Na realidade, são vários fundamentos para chegar a essa conclusão. Primeiro, a proibição, a Constituição expressamente proíbe qualquer tipo de atitude preconceituosa em razão de orientação sexual. Quer dizer, não é possível que qualquer pessoa, nem mesmo o próprio poder público, o Estado, discrimine qualquer cidadão em razão da sua orientação sexual. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o próprio princípio da isonomia, né, o princípio da igualdade, quer dizer, não tem sentido haver diferença de tratamento entre heterossexuais e homossexuais. É preciso que haja um tratamento igualitário, né? Essa busca da igualdade, da isonomia material, na perspectiva material, também serve de fundamento para isso.
Num dos votos do Supremo Tribunal Federal, falou-se muito também do postulado da felicidade, ou seja, que todas as pessoas têm sim direito a buscar ser felizes, né? E também nessa perspectiva, as uniões entre pessoas do mesmo sexo servem para buscar a felicidade por parte daqueles que assim resolvem se unir. Então, são vários os fundamentos e um quarto importante fundamento é que a Constituição ela não exaure, ela não esgota todas as entidades familiares. Mesmo o parágrafo 3º do artigo 226, que é o que trata da união estável e se refere expressamente à união estável entre homem e mulher, na verdade, esse dispositivo constitucional ele não esgota todas as entidades familiares. E, por isso, pode sim haver outras entidades familiares que não apenas aquelas que estão expressamente previstas constitucionalmente. Então, nós temos entidades previstas expressamente e outras que são implicitamente contempladas no nosso direito. Agora, essa não é uma discussão somente ideológica, né, doutor Calmon? Ela também traz muita discussão sobre direitos previdenciários, entre outros. Do que a gente está falando, além do direito previdenciário, do que mais a gente está falando quando discute essa regulamentação da união estável? Na verdade, são vários efeitos, né? Na verdade, todos os efeitos que nós temos no próprio direito civil, ou seja, direito a alimentos, direito sucessório, regime de bens, né? Porque isso vai implicar em comunhão de vida e também de patrimônios, né? E, portanto, isso vai gerar também um regime de bens. Isso no âmbito interno, ou seja, na relação entre os dois, né? Entre as duas pessoas que vivem nessa entidade familiar, além dos efeitos externos, como direito à pensão, direito a seguro, né? Seguro de vida, né? Havendo, dedução para fins de imposto de renda em matéria tributária, quer dizer, um que é dependente econômico do outro e, portanto, terá direito a deduzir as despesas relativas ao outro em razão do seu imposto de renda, enfim. Então, são vários efeitos no campo, por exemplo, das locações de imóveis para fins residenciais, né, na Lei 8.245, lá expressamente se refere à figura do companheiro que depois de separado do outro, permanece residindo no imóvel, mas ele não era o locatário. Então, a Lei 8.245 reconhece o direito desse companheiro a permanecer no imóvel agora como novo locatário, sucedendo o ex-locatário que era o seu ex-companheiro que saiu de casa, enfim. Então, são vários os efeitos, seja no plano interno, da relação entre eles, seja no plano externo, ou seja, no contato com outras pessoas e com o próprio poder público. Agora, uma outra questão que eu acho que se modifica bastante é a questão da adoção, que no Brasil é um tema extremamente delicado, porque tantas crianças precisam ser adotadas. Sim. E tantos casais homoafetivos, principalmente, buscam essa adoção, muitas vezes vem o seu desejo embarreirado por conta dessa discussão toda. O que muda nesse sentido com relação à união estável e até aqui, depois da decisão do Supremo, que mudanças isso já trouxe socialmente? A decisão do Supremo em 2011, ela se referiu às uniões estáveis, né? Ela não tratou de outras hipóteses, como, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso gerou, e até mesmo no próprio julgamento supremo, algumas compreensões que, com relação à união estável, todos os direitos estariam garantidos, mas não em relação a outros direitos que só poderiam, por exemplo, ser reconhecidos a pessoas casadas, né? E, portanto, por força do Supremo não ter julgado a questão do casamento, e sim das uniões estáveis, esse tema, então, ficou em aberto. Só que em 2013, né, após uma discussão e um debate muito grande no Conselho Nacional de Justiça, foi editada uma resolução, Resolução 175 de 2013 do CNJ, que passou a estabelecer que não há nenhum obstáculo, nenhum impedimento a que possa ser promovido o procedimento de habilitação para o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, a partir de 2013, aquela compreensão de alguns que ainda seria mais restritiva, no sentido, não tem todos os direitos de uma pessoa casada. Então, em razão disso, por exemplo, no tema da adoção, haveria algum tipo de restrição. Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente também não, desde 1990, preveja a possibilidade da adoção por companheiro, não apenas por pessoa casada. Mas, enfim, havia de fato algumas interpretações mais restritivas. Desde 2013, com essa resolução do CNJ, me parece não há mais o menor sentido em qualquer tipo de restrição. E, portanto, também para fins de adoção, é possível que pessoas, casais homossexuais, homoafetivos, possam vir a adotar. Agora, a gente
acaba focando muito na questão da união estável homoafetiva, mas a união estável poliafetiva também é bem polêmica, né? Como é que fica a questão previdenciária numa situação de união estável poliafetiva? Na realidade, nós temos aí, acho que hoje, a grande discussão, o grande tema ainda a ser resolvido é exatamente se o direito admite e reconhece as uniões poliafetivas para todos os efeitos, né? A discussão está em aberto. O próprio Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou. Existe um debate ainda intenso no próprio direito de família, né, a esse respeito, e, de fato, há uma série de questões que precisarão ser resolvidas. Por exemplo, a questão sucessória, né? Quer dizer, um deles falecendo, como acontecerá? Há um tema interessantíssimo nesse debate que diz respeito ao princípio da monogamia, né? Que não está previsto na Constituição, é um princípio jurídico, mas não é um princípio constitucional. Quer dizer, ele baseia a nossa legislação infraconstitucional por força até da proibição da bigamia ou da poligamia. Quer dizer, uma pessoa não pode se casar e manter um casamento, dois casamentos simultâneos. Ela tem que ter um único cônjuge, um marido, uma única esposa. Não pode ter mais de uma relação simultânea durante a sua entidade familiar. E em razão por força até dos impedimentos para o casamento, então a pessoa casada não pode se casar com outra enquanto não se divorciar, né? Então essa restrição existe, só que ela não se aplica ou não tem controle mais efetivo no âmbito das uniões estáveis. Ou seja, então nas uniões estáveis você poderia, por falta de um controle oficial, né, exatamente porque não existe o casamento, aí haver uniões poliafetivas, né? Portanto, 3 ou mais pessoas vivendo essas relações. Algumas dificuldades que existirão: direito à pensão, quer dizer, quem deles terá direito à pensão? Há um entendimento dos tribunais já há algum tempo, não propriamente voltado a essa realidade das uniões poliafetivas, mas de pessoas que eram casadas e durante o período do seu casamento se separaram de fato do seu marido ou da sua esposa e passaram a viver com uma outra pessoa. E em razão da morte desse indivíduo, aquela esposa, bem como a outra, né, que seria a companheira, passam a ter direito a dividir a pensão pela metade, 50% para uma, 50% para outra. Me parece que essa será a mesma solução a ser dada no caso das uniões poliafetivas, né? Mas isso, como eu falei, é ainda muito novo, quer dizer, muito recente. Por exemplo, tema do regime de bens. Mesmo nas uniões estáveis entre duas pessoas, né, seja do mesmo sexo ou de sexos distintos, existe uma disciplina específica para regular o regime de bens entre eles. Quando houver mais uma terceira ou quarta pessoa, como resolver? Quer dizer, como disciplinar esse regime de bens? De fato, a nossa legislação é omissa. Mas são questões patrimoniais que me parece que não podem servir de obstáculo ou de óbice a que se admita essas relações. Quer dizer, a realidade dos fatos é muito mais forte do que a norma legislada, né? Então, o direito tem que acompanhar essa mudança dos costumes, né? A mudança da realidade dos fatos, para poder dar conta dos efeitos jurídicos dessas uniões. Bom, então a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e na volta tem pergunta dos alunos e vamos saber o que o Estatuto da Família tem a ver com essa discussão da união estável. Não sai daí que a gente volta já.